Você abrisse a palavra de Deus comigo. Salmo de número 143. Diz assim a palavra de Deus: Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito, e o coração se vê turbado. Lembra-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos, e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma. E por tua misericórdia, dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Amém. Vamos à presença de Deus em oração, irmãos, mais uma vez. Senhor, quando abrimos mais uma vez a tua palavra, nós ansiamos e desejamos ouvir a tua voz. Pelo teu Espírito e pelo poder do Senhor, fala conosco, Senhor. Derrama a tua graça, traz entendimento ao teu povo, seja glorificado no nosso meio. Traga restauração às almas abatidas, cansadas, e a restauração que só o Senhor pode dar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Esse salmo, ele foi muito presente na minha vida, numa fase da minha vida, ainda no seminário, quando estudante, passando por um momento de muita angústia, e até pensei que talvez eu devesse deixar o seminário e voltar para casa, acreditando que talvez eu não tivesse a vocação para o ministério. E esse salmo, ele se tornou meu alimento, dia e noite. Era o texto que eu lia, que eu buscava, que eu procurava entender, que eu traduzi, retraduzi, estudei, sabia de cor, tanto em português como em hebraico. Eu ia lendo ele, eu ia meditando nele, no metrô, no ônibus. Ele não saía da minha mente todo o tempo. E foi um texto que falou muito ao meu coração em dias de muita angústia. Então, eu pensei, em trazer a verdade desse salmo e expor para os irmãos as verdades que estão aqui contidas nesse texto. A primeira grande perspectiva desse salmo é que esse salmo ele seria como um servo buscando o seu Senhor no dia da sua mais profunda angústia. Então isso tem um elemento pactual muito forte, muito característico do salmo. Isto é, esse indivíduo pertence a Deus e Deus pertence a ele. Há uma relação muito íntima. Você pode notar isso primeiro por um tipo de, que nós chamamos de tipo de envelope no salmo. A primeira palavra do salmo, mesmo em português, estando atende,
Em hebraico, a primeira palavra é Senhor. Senhor, atende a minha oração. Essa é a primeira palavra. E a última palavra do Salmo é servo. Você vai olhar no verso 12, ele começa com a palavra Senhor e termina com a palavra servo. Ele como que encaixota, como que coloca dentro de um envelope toda uma estrutura do Salmo. Esse Salmo, ele expressa exatamente a relação entre o suzerano e o vassalo, entre o Senhor e o servo, entre Deus e o seu povo. Mas especificamente, não é, ele representa a angústia de um servo clamando ao seu Senhor por misericórdia e por compaixão. Então, esse salmo ele é dividido em duas partes, basicamente, podemos dizer assim. A primeira parte, quando ele expressa o que o inimigo tem feito a ele, quando ele ora a Deus, expressando aquilo, a razão pela qual ele pede a Deus, o inimigo tem tentado destruir a vida dele. E na segunda parte do salmo, não é, ele começa exatamente a falar a partir do verso 6 em diante. Ele começa a descrever o que ele espera que Deus faça por ele. Não é? Ele aguarda no Senhor, ele espera no Senhor. Então, diante dessa verdade, irmãos, não é, nós podemos analisar esse salmo como sendo especificamente um salmo pactual, em que o servo, diante do seu sofrimento, busca no seu Senhor o refúgio, a proteção e a libertação daquilo que tem trazido o inimigo sobre ele. O texto, ele começa dizendo assim, eu queria que você voltasse com o texto comigo e prestasse bem atenção como ele vai se dividindo. Perceba, atende, Senhor, minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Interessante que uma das formas de você interpretar um salmo, ou então entender como o salmo funciona, é tentar compreender os atributos que ele utiliza de Deus no salmo. Esses atributos comunicam muito. Perceba, não é um salmo de confissão de pecado, porque ele não clama pelas misericórdias de Deus, ele clama pela justiça. Ora, ninguém confessa pecado clamando por justiça. Quando você peca, você clama por misericórdia. Você não diz, Senhor, executa a justiça, porque senão você está destruído. Você clama, tenha misericórdia de mim. Então a natureza do salmo é mudada pelo atributo utilizado. Ele clama pela justiça de Deus, pela fidelidade de Deus. Não é? Interessante porque eu lembro quando nós estávamos nos Estados Unidos e os meus filhos estavam estudando numa escola, por sinal muito boa, escola particular. Nesse período eu estava podendo pagar essa escola para eles, que era uma escola clássica, e terminou o ano escolar e nós tivemos que mudar para uma cidade mais próxima e não teria como trazê-los para essa escola. Acontece que lá, para você garantir o ano seguinte, você tem que pagar um valor. E esse valor ele não volta mais, está no contrato. Ele é abatido da primeira parcela, mas ele não volta mais caso você desista. E eu lembro que aconteceu que logo após eu ter pago, garantindo, houve a informação que nós íamos mudar de região. Então, eu não tinha o que fazer. E aquilo ia fazer muita falta para um estudante ali. E eu liguei então para o diretor da escola e falei com ele sobre o que tinha acontecido. Ele falou, mas isso é a lei. Eu não posso mudar a lei. Aí eu disse a ele, mas eu não estou pedindo para que o senhor seja justo. Eu estou pedindo para o senhor ser misericordioso. Aí ele deu um passo atrás. Eu disse, eu não estou pedindo a sua justiça. Se eu soubesse assim, eu não ligava para o senhor, porque a lei é fria, está escrito lá, não volta o dinheiro. Mas eu não estou pedindo que o senhor execute a lei. Eu estou pedindo que o senhor tenha misericórdia. Que o senhor saiba que essa é a circunstância. Ele disse, deixa eu pensar um pouco. Aí ele reuniu lá, 3 dias depois ele me ligou, olha, passe lá, o cheque está guardado e vão devolver o dinheiro para o senhor. A lógica é, você percebe quando você se aproxima de alguém e como você fala com esse alguém, implica a tua relação com ele. Ora, eu não podia clamar por justiça, porque senão eu não ia receber o dinheiro de volta. Eu pedi a ele que não executasse a justiça naquele dia. E que entendesse o meu caso, e foi assim que aconteceu. Entende que, nesse momento,
o salmista, ele clama pela justiça, e ao clamar pela justiça, ele chama um atributo de Deus forte, Deus é justo. Mas mesmo clamando por justiça, entende? O salmista entende que a base do argumento dele não é a justiça do salmista, mas a justiça de Deus. Veja o texto comigo. Atende, Senhor, a minha oração e dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Ora, não é a minha justiça, nem a minha fidelidade, mas a tua justiça e a tua fidelidade. Não há justiça em mim. Isso fica tão claro no verso 2. Veja, não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Perceba, ele tem consciência que não é a justiça dele, do indivíduo que está em jogo. Eu não estou pedindo, Senhor, porque eu sou justo, é porque eu sou bom, porque eu sou fiel. Não. Porque tu és fiel e porque tu és justo, Senhor, ouve a minha oração. Duas formas próprias de se falar em hebraico, não é? Dentro da estrutura do Salmo, atende, Senhor, a minha oração e dá ouvido às minhas súplicas. Perceba, isso nós chamamos de paralelismos, de sinônimos, não é? O hebraico tem essa característica, oração e súplica não são ideias diferentes, é a mesma ideia. O que o salmista está dizendo aqui é, de duas maneiras, Senhor, atende ao meu clamor. Eu não devo, se algum intérprete aqui gastasse tempo explicando oração e súplica, ele tiraria a intenção do texto. Não há nenhuma intenção no autor em estabelecer uma diferença entre um e outro, mas ele está usando duas palavras para descrever o desejo do coração dele. Senhor, ouve o meu pedido, atende ao meu pedido, dá ouvidos à minha voz. Mas o Senhor vai me ouvir com esse fundamento, segundo a tua fidelidade e segundo a tua justiça. Não a minha. Você percebe como que a humildade é um dos aspectos centrais em um servo buscando ao seu Senhor. Ele não chega dizendo, Senhor, chega, basta de sofrimento. Agora, Senhor, quem dá as ordens sou eu, e as ordens são dadas por mim. E agora, Senhor, eu não aceito mais isso. Que linguagem absurda. O salmista diz, eu chego diante do Senhor, pedindo, ouve o meu clamor, com base na tua fidelidade e na tua justiça, Senhor. Não segundo a minha própria, mas a tua. Sabe por quê? Porque não há um justo nessa terra. Veja, nós lemos isso hoje pela manhã na pregação em Romanos, no capítulo 3 especialmente, quando ele diz que não há um justo nenhum sequer. Ele usa essa linguagem para descrever isso. Não entres em juízo com o teu servo. Perceba, olha, não faça a coisa funcionar dessa maneira, Senhor, porque não sobrará nada de mim. Não entre em juízo comigo, porque diante de ti ninguém é justo. Não há um justo sequer. E essa é uma declaração importante, porque ele tem não apenas consciência que não é com base na justiça dele, mas ele tem consciência que todo ser humano, diante de Deus, não pode se declarar justo, com base na sua própria justiça, com base na sua própria obediência. E você sabe que o perigo é, que grande perigo aqui, irmãos, é imaginar que alguém se aproxima de Deus dizendo, Senhor, me ouve, porque eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Ora, é com base na minha própria justiça? Ou então alguém chegar diante de Deus dizendo, Senhor, me ouve, com base no nome do santo tal e de fulano de tal, na justiça de outro que não é do próprio Deus. Você sabe o que ele está dizendo? Se nos aproximarmos diante dele, de Deus, com uma justiça que não vem do próprio Deus, ele entrará em juízo conosco. Ele entrará em juízo conosco.
O salmista, ele aprofunda, então, perceba, primeiro aspecto ele chega diante de Deus com profunda humildade, consciência de quem ele é, de quem é Deus, e ele pede a Deus, descrevendo categoricamente o que ele é e o que é Deus. Tu és justo, eu sou injusto. Segundo, verso 3, pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida e tem me feito habitar na escuridão. Perceba aqui que o texto, irmãos, ele utiliza 3 verbos bem interessantes. Perceba, perseguir, né, arrojar e habitar, ou fazer habitar. Todos esses verbos, não é, eles descrevem uma perseguição. Então você imagina os verbos, como eles são movimento. Perceba, há alguém perseguindo o outro, e ele alcança, ele se lança sobre ele, o prende e ele é levado. Veja, o inimigo tem perseguido a minha alma, tem me arrojado por terra, veja, tem me lançado no chão e me feito prisioneiro na escuridão. É alguém que foge, que é perseguido, capturado e preso. Essa é a imagem que ele descreve aqui com essas palavras. O salmista diz: Senhor, o inimigo tem destruído a minha vida. O inimigo tem alcançado a minha alma e tem me lançado por terra e me feito sofrer profundamente. Quão é importante, quando a gente busca ao Senhor, primeiramente saber quem é Deus, saber quem nós somos e também descrever o estado da nossa alma, não usando as palavras para esconder a verdade do nosso coração, mas usando as palavras para expressar o que está no íntimo do nosso ser. A descrição do salmista vai adiante, quando ele diz: ora, porque dentro em mim, aí veja no verso 4, por isso, e aí o resultado de tudo isso é: dentro de mim esmorece o meu espírito. Dentro de mim o meu espírito se desfalece e o meu coração se vê turbado. Esse é o efeito, irmãos, na alma de sofrimentos externos. Seja da perseguição do seu filho, quando Davi foi perseguido por seu filho, quando eles se levantam contra ele, ou como Saul se opõe contra ele. O salmista, ele descreve que nessa ação de perseguição, a alma dele encontra-se sem força. O coração dele está atribulado. Essas são as razões que levam o coração do homem a se atribular. O rei se levanta contra ele, um filho se opõe ao seu reino, inimigos se colocam contra o rei. O que leva a nossa alma à tribulação? As mais variadas dificuldades que passamos pela vida. Davi descreve uma perseguição, não é? Ser alcançado e aprisionado, mas você pode descrever isso de tantas outras maneiras. Como que a sua alma se encontra? Mas a tribulação da sua alma, a angústia da sua alma, o medo no seu coração, o teu coração está assim, como você se coloca diante de Deus? Você chega cansado diante de Deus, dizendo: Senhor, chega, eu não suporto mais sofrer. Então, como que a justiça já se cumpriu? Ou eu, como salmista, eu me aproximo dele, clamando pela justiça dele e clamando pela fidelidade dele, dizendo exatamente que eu não sou digno, porque sou infiel e não sou justo, como Deus é justo. Como eu me aproximo de Deus? O salmista, ele começa, a partir do verso 5, estabelecer um padrão de virada. Percebe, irmãos? Há um declínio, porque a escuridão é um termo utilizado no Salmo. Perceba, tem me feito habitar na escuridão. E a partir do verso 5,
não é? Ele começa a trazer à memória coisas que são importantes. Porque há momento na nossa vida, que nós nos esquecemos de todo o bem que Deus nos fez. A amargura, a tristeza, a dor é tão profunda que às vezes você não consegue pensar na bondade de Deus. E não são poucas vezes que chegam pessoas no gabinete, crentes, dizendo: pastor, eu perdi a esperança. Eu não consigo mais lutar, a minha força se esvaiu. Quando você não consegue falar, nem expressar a dor da alma, quando o desespero toma conta do seu coração, quando o medo se torna o seu amigo mais próximo, o que faço? O salmista diz: eu começo a lembrar. Eu começo a sair. Veja que coisa. Lembro-me dos dias de outrora. Penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Tudo isso, lembrar do que Deus fez. Lembre-se, eu lembro dos dias de outrora. Imagina as palavras de Davi e o pensamento dele. Quando o Senhor me livrou das mãos dos meus inimigos, quando o Senhor fez passar a pé enxuto o teu povo no Mar Vermelho, pelo Mar Vermelho, quando o Senhor abriu o Rio Jordão e eles passaram a pé enxuto, quando o Senhor fez água sair de uma rocha, quando fez alimento cair do céu. Eu lembro mais, Senhor, eu medito no teu poder criador, quando nada existia e tu chamaste à existência as coisas. Eu começo a trazer à minha memória o que Deus já fez. E isso foi algo interessante na minha própria vida. Pensando nisso, eu comecei a sair de dentro de um buraco que eu tinha entrado com muita profundidade, olhando para cima e pensando e refletindo nas coisas que o Senhor já tinha feito na minha vida, o bem que Ele já tinha feito na minha alma, a alegria que Ele já tinha trazido ao meu coração. E não poucas vezes isso era uma realidade, e eu me alimentava desses pensamentos. Então eu lembro nas palavras de Jeremias e Lamentações, eu quero trazer à minha memória o que me pode dar esperança. Porque eu estou olhando para o fundo e só vejo escuridão. É lá onde Ele está. Mas eu penso, Senhor. Eu começo a pensar nas tuas obras. Como o salmista no Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Veja, o Criador é o meu socorro. Eu começo a pensar na sabedoria da criação. Eu começo a pensar na glória. Começo a pensar no amor que redime. No Deus que se torna homem, que veio por mim. E como meu coração fosse saindo de um lamaçal. De um lamaçal. Primeiro grande pensamento. Eternamente a lembrança de quem é Deus, o que é Deus e o que Ele fez. Não só no mundo, mas na tua vida. Quantas outras vezes eu passei por isso e o Senhor já me livrou? Quantas vezes o Senhor já me guardou de coisas que podiam destruir minha vida? E aí o verso 6, é como que o 5, é como se aquele buraco que era a escuridão,
ele começa a se abrir, e o 6 ele diz: a ti levanto as mãos. Os comentaristas costumeiramente falam que isso aqui é adoração. Eu realmente tenho dificuldades quando vou lendo o Salmo na sequência. Eu tenho dificuldade com essa ideia, porque eu estou vendo ele num buraco, estou vendo ele preso, eu estou vendo ele sem ação, pensando. E a ti elevo, porque literalmente pode significar: a ti eu estendo a minha mão. Isto é, Senhor, eu estou preso aqui, arranca-me daqui. Essa é a linguagem, e me parece que a sequência corrobora com isso. A minha alma anseia por ti como terra sedenta. A minha alma tem sede de ti. Não sei quantos de vocês, todos nós aqui já andamos no sertão de alguma forma, já fomos, viu a terra quando não cai água por muito tempo. Impressionante. Impressionante, as rachaduras na terra. Uma noite de chuva muda o cenário completamente daquele local. A nossa alma é como a terra do sertão, que tem sede de Deus. Como se ele falasse: Senhor, goteja a tua graça sobre mim. A ti levanto as mãos, Senhor. A minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Você percebe que, no fundo, o salmista deseja o Senhor. Você percebe que o livramento do inimigo é parte do processo, mas o que ele anseia por Deus. A alma dele tem sede de Deus. Porque esse é um dos aspectos do sofrimento. É nos mostrar dia após dia, momento após momento, que nós podemos viver sem as coisas que nós temos, mas não podemos viver sem Deus. Esse é o objetivo final. Então o salmista começa a descrever o desejo da libertação com mais força. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Dá-te pressa em responder-me. A minha alma está em angústia. Eu vou sucumbir diante da tribulação. Responde-me, Senhor. Meu espírito está morrendo. Perceba que ele faz uso de uma linguagem pactual muito forte no texto. Lembre-se que a bênção araônica, ela diz assim: que o Senhor, ele vire o rosto sobre vós e te dê a paz, e vos dê a paz. Essa imagem, ele virá o rosto. Então ele usa a imagem contrária para dizer: Senhor, não escondas a tua face em mim. Em outras palavras, Senhor, mostra a tua face sobre mim. Porque ele sabe que ele é servo de Deus. E como se ele dissesse: eu não estou vendo a tua bondade, a tua misericórdia. Senhor, não escondas a tua face de mim. É o uso da posse, isto é, tu és meu Deus, eu sou o teu povo. E é interessante como ele encerra o salmo: eu sou o teu servo. Essa é a lógica dele, isto é, Senhor, o Senhor fez um pacto, e o teu olhar e o teu rosto está sobre mim, não escondas de mim a tua face. Essa linguagem bíblica, irmãos, ela é interessante porque talvez esse seja o sentimento, muitas vezes, na angústia e na tribulação.
é quando nós perdemos de vista a bondade de Deus no meio do sofrimento, quando perdemos de vista qual o propósito disso. A gente começa a achar, para que serve isso? E então nós começamos a acreditar que Deus virou o rosto e Ele agora é nosso inimigo. Ele se opõe a nós. Por isso, na oração dele, ele diz: não escondas tua face de mim, porque quando o Senhor olha, a tua misericórdia sobrevém, a tua misericórdia nos é derramada. E na sequência do texto, por favor, ele diz: ora, não me esconda a tua face para que eu não me torne como os que baixam a cova, para que a minha vida não chegue ao fim. Verso 8, faze-me ouvir pela manhã da tua graça. Ora, você percebe como a realidade começa a mudar. Eu começo a pensar nas tuas obras, estendo a minha mão, a minha alma tem sede de ti, apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Apressa-te em socorrer-me. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça. E agora o sol já nasceu. Perceba, o sol já nasceu. Na primeira parte do texto, se você voltar lá comigo, no verso 3, ele tem me feito habitar na escuridão. Essa é a ideia das trevas que ele se encontra. Agora, ele já fala no amanhecer, ele já espera o amanhecer, ele já aguarda um novo dia. Lembre-se das palavras do salmista: a tristeza pode durar a noite toda, mas a alegria vem ao amanhecer. Essa é a imagem que o salmista traz. Ora, eu quero trazer à minha memória o que pode dar esperança. Aqui ele diz: faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Você imagina, irmãos, que nesse momento, o que é que sobrevém sobre ele? Pavor, medo, juízo. Deus virou o rosto. E o medo e a angústia toma conta do coração dele. E ele aguarda no amanhecer que a graça do Senhor se faça ouvir. Como Jeremias fala: a cada manhã, a todo amanhecer, as misericórdias do Senhor se renovam. Pela manhã eu quero ouvir da tua graça. E a palavra graça em hebraico, ela especificamente não há uma distinção muito clara. Existe uma palavra própria para graça, mas existe outra que se traduz por misericórdia, por fidelidade, por graça. Não há uma distinção muito clara no texto ainda. Porém, o termo graça aqui, ele pode ser misericórdia também. Pode ser fidelidade também. É o termo pactual. É verdade que esse termo aqui, o campo semântico dele não é tão simples de se resolver, mas uma coisa pode ser dita acerca dessa palavra: nunca essa palavra é usada para aquele que está fora do pacto. Sempre ela é usada para aquele que está dentro do pacto. Essa palavra hesed, como está em hebraico, essa palavra sempre é usada para com aqueles que são de Deus, ou com quem Deus fez um pacto. Deus não tem misericórdia, ou a graça dele não está sobre aqueles que estão fora da aliança. Daí ele clama por aquilo que é próprio da aliança: Senhor, faze-me ouvir da tua graça. Eu quero ouvir a tua misericórdia de manhã. Me concede a graça de ouvir tal coisa, pois em ti, Senhor, eu confio. E aqui ele põe e crava o significado de tudo isso: a minha confiança está no Senhor. E nesse aspecto, irmãos, veja bem, nesse aspecto começa a surgir a linguagem de caminho e várias possibilidades de solução dos problemas. Acompanhe o texto comigo. Pois em ti confio, mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Eu quero ouvir a tua graça, porque eu confio em ti. Mostra-me o caminho por onde eu devo andar. Você imagina que soluções para os nossos problemas aparecem muitas. Dependendo da angústia e da dor que nós tenhamos só passando, ou do problema, muitas soluções se apresentam, muitos caminhos se apresentam. O salmista deseja o caminho do Senhor.
Porque você não pode falar, eu espero no Senhor, ou eu confio no Senhor, e deseja andar por caminhos que Deus não ordenou. Como é que você diz assim? Veja, você fala assim, eu confio no Senhor. Mas você tem uma empresa ou tem um comércio e você abre no domingo. Você pode não abrir, você abre no domingo. Como é que você diz que confia no Senhor? Você diz, eu confio no Senhor, mas eu não quero fazer eu não quero andar no teu caminho. Quem confia no Senhor deseja andar no caminho que Ele estabeleceu. Procura fazer o que Ele manda. Se eu confio no Senhor, eu vou fazer o que Ele ordena. Porque aí eu mostro que confio nele. Ora, confiar em mim mesmo é dizer, eu vou ter que abrir todos os dias, porque é o dia que eu ganho mais dinheiro. Logo, eu não confio em Deus, eu confio em mim. Não é só a justiça dele que eu clamo, mas eu confio apenas nele. Ora, como pode? Nós vamos fazer negócios, e nesses negócios que nós fazemos, nós burlamos a lei, nós sonegamos impostos de maneira completamente ilegal, em todos os aspectos que você possa imaginar. E aí você diz assim, e usa o argumento de que porque eu sou contra os impostos. Você pode ser contra os impostos, mas você está vivendo num país cujas leis são essas. Você precisa seguir as leis. Você diz, eu confio no Senhor, mas eu não faço o que tem de ser feito. Eu faço o que eu quero. A solução dos nossos problemas não se encontram nos nossos caminhos, se encontram nos caminhos do Senhor. Aí eu confio no Senhor. Eu espero no Senhor. Ele diz, ora, Senhor, faze-me ouvir pela manhã da tua graça, porque em ti eu confio. Mostra-me o caminho por onde eu devo andar, porque a ti eleva a minha alma. Aí vem o verso 9. Livra-me dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Você percebe? Ele diz, livra-me, mostra-me, porque a minha confiança está no Senhor, porque o Senhor é o meu refúgio. Ele depende completamente do Senhor, ele depende da justiça, da fidelidade, da graça, do refúgio, da orientação de Deus, ele depende dele em tudo. Ele não está querendo sair dali usando a sua metodologia, ele está usando o princípio bíblico. E aí vem o verso 10, quando todos os caminhos estão diante de nós, quando a nossa vontade está exposta, ele diz, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Ora, o que significa dizer, eu confio em ti, eu elevo a minha alma a ti, tu és o meu refúgio, tu és o meu Deus? Significa isso, significa que eu quero fazer aquilo que o Senhor manda, não o que eu quero. A minha alma está em tribulação. E quando eu clamo por justiça, eu quero fazer o que é justo, Senhor. O que glorifica o teu nome. Porque o que está diante dos nossos olhos, e as soluções são as mais variadas, eu penso, eu quero fazer, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. São muitos os caminhos. Eu quero o teu caminho. Existe a minha vontade e a tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade, não a minha vontade. Guie-me o teu bom Espírito por terreno plano. E aqui ele revela a graça da obra do Espírito, que nos conduz por esse caminho. É o Espírito de Deus. O caminho que ele nos mostra, fazendo a vontade que ele ordena. Ora, nós dizemos, tu és meu Deus, mas eu faço a minha vontade. Nós dizemos, em ti eu confio, mas eu não escuto a sua graça. Nós falamos, tu és meu refúgio, mas eu quero me livrar dos meus problemas da minha forma, do meu jeito.
Dizer o que Deus é para nós significa o modo como nós agimos. Implicações diretas e objetivas. E quem me conduz por esse caminho? O Espírito de Deus. Guie-me o teu bom Espírito por terreno plano. Ele me conduz. E aí no verso 11, a lógica do texto de alguém que está morto e preso, como que está nas covas, ou na cova, ele diz: vivifica-me, Senhor. Minha alma está destruída, o prazer foi-se embora. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma. E não com espírito de vingança, mas com espírito da justiça de Deus. E por tua misericórdia, dá cabo dos meus inimigos. E destrói todos os que atribulam a alma, que me atribulam a alma. Diz assim: puxa, que oração pesada e dura. Lembre-se a diferença. Ele vai fazer o que Deus ordena. O caminho é o de Deus. Não é ele que vai destruir os inimigos. Ele, como rei, até vai fazer isso, sem dúvida alguma. Mas a oração é: Senhor, o Senhor destruirá os meus inimigos por tua misericórdia. Quem fará isso é o Senhor. Não sou eu. E aí ele encerra com uma expressão bem interessante, que parece que desmancha tudo que foi dito até agora. De humildade. Aí ele vem e diz: porque eu sou teu servo. Escuta-me, porque eu sou teu servo. Mas perceba, que servo é esse? Que servo é esse? O servo que ouve a voz dele, que deseja andar no caminho dele, que quer fazer a vontade do Senhor. Veja, ele quer fazer a vontade do seu Senhor, ele quer andar no caminho do seu Senhor, ele não quer fazer a sua vontade. Aí ele pode dizer: eu sou servo. Escuta-me, porque o que eu peço é a tua vontade. Porque o que eu quero é a tua vontade, não a minha. E a tua vontade é o bem do teu povo. Essa estrutura geral do Salmo de 1 a 12, Salmo 143, começando com o Senhor e terminando com o servo, mostra que é uma realidade plausível, real. Os que são servos do Senhor passam por grandes tribulações. E nós somos instruídos como, sendo servo do Senhor, nós devemos orar ao Senhor e buscar a face do Senhor. Com humildade, trazendo à memória a realidade daquilo que tem acontecido conosco, tendo esperança, trazendo à memória a esperança, desejando andar no caminho dele, fazer a vontade dele, porque ouvimos a sua voz, e a palavra e a voz dele é perfeita. Nós desejamos que os nossos inimigos sejam destruídos pela misericórdia de Deus. E todos eles a uma serão. E tudo isso porque eu sou teu servo. Porque eu não quero a minha vontade, mas a tua vontade. Interessante que essa oração ela nos lembra muito a oração de Cristo em João 17. Não nos termos da oração, mas nos princípios dela. Quando Cristo, em João 17, chega
num capítulo antes da sua morte, ele ora e faz aquela oração conhecida como oração sacerdotal. E ele no verso 4 diz: eu fiz tudo o que tu me deste para fazer. Pai, ouve. Eu fiz tudo o que tu me deste para fazer. Jesus Cristo diz no Getsemane: se possível, aparta de mim, ou afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Ele disse aos discípulos: a comida que eu vim comer é fazer a vontade do meu Pai. Ele é conhecido como servo sofredor. E o que ele veio fazer foi a vontade do seu Pai. Obediência. Diz o texto sagrado que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele fez tudo o que o seu Pai pediu. É nesse aspecto que nós devemos parecer com Cristo na nossa oração. Nós oramos a Ele não com base na nossa justiça, mas na justiça de Cristo. Nós nunca poderemos chegar diante de Deus em oração se não for por meio da justiça de Cristo. E Ele é o servo que fez toda a vontade do Pai. E Ele é aquele no nome de quem nós oramos. E é nesse nome que nós somos ouvidos. Porque Ele fez tudo o que o Pai mandou. Andou no caminho de Deus. Fez a vontade do Pai. Ouvia a sua voz. Seguia o seu caminho e destruiu todos os seus inimigos e nos libertou da condenação. Agora nós temos acesso ao Pai. É com base na justiça dele. Quando ele diz: responde-me não segundo... responde-me segundo a tua justiça, segundo a tua fidelidade. E é no nome de Cristo que nós oramos. O justo, o fiel, que cumpriu toda a vontade de Deus. O servo que é Senhor. Certamente, na caminhada da vida, ou na nossa caminhada como cristão, nós temos sim vivido situações parecidas com essa do salmista. Uns com mais profundidade, outros com menos profundidade, mas passamos por tribulações que tentam destruir a nossa alma. E nós devemos então trazer à memória quem é Deus e quem nós somos. Quando a esperança se esvair, trazer à memória o que Deus já fez. E quando o nosso coração desejar seguir caminhos tortuosos, escute a voz de Deus que diz o caminho que devemos seguir. Quando a nossa vontade desejar ir além da vontade de Deus, lembre-se que Cristo é aquele que te socorre. Porque Ele fez a vontade de Deus e não a sua. É nele que nós encontraremos a força para podermos seguir. E lembre-se dos termos finais. O Espírito do Senhor nos conduz. Ele, o Deus, nos vivifica. É Ele quem dá força, ânimo à nossa alma. E é o Espírito quem nos conduz. E o Espírito de Deus habita em nós. E nós temos essa certeza. E por isso podemos buscar ao Senhor assim. Agora você imagina, então, a seriedade da situação que se encontra a alma de um homem que não conhece a Cristo. Como ele se achega diante de Deus? Com base na sua própria justiça. Ele não diz:
responde-me segundo a tua justiça. Ele vai com a sua própria justiça. Ele se chega a Deus como justo, ou como alguém que sofre, e o seu sofrimento é suficiente, e que ele agora é digno de receber algum bem por tanto sofrimento que ele tem recebido na terra. Logo, ele blasfema contra Deus, dizendo: a minha justiça é superior à de Cristo. Ouve-me com base na minha própria justiça. Isso certamente é juízo de Deus. E é por isso que a igreja do Senhor tem esse privilégio, entenda, irmãos, essa é uma grande bênção que a igreja do Senhor tem, por sermos servos do Senhor. E esse conceito é da própria filiação. Ele é o nosso Pai, nós somos seus filhos, porque nós temos esse relacionamento, nós temos o privilégio e a bênção de termos acesso a Deus em Cristo Jesus, e nós deveríamos buscar ao Senhor constantemente, não apenas no dia da nossa tribulação, mas todo o tempo. Porque todo o tempo nós passamos por isso. Desejamos fazer aquilo que desagrada a Deus, seguir caminhos que não estão de conformidade com a vontade de Deus. Desejamos fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Todo o tempo nós passamos por essa crise. E todo o tempo nós deveríamos estar aos pés do Senhor, para fazer a sua vontade e não a nossa. Os seus caminhos e não os nossos. Porque no final, se você seguir o seu caminho e você sair do problema, temporariamente, isso é juízo sobre você. Porque a solução do seu problema vai ser juízo sobre você, simplesmente pelo fato de que agora você confia mais ainda em você mesmo. E mais ainda vem juízo sobre você. Você percebe que a solução do problema não é a questão, mas em fazer a vontade de Deus. Às vezes nós não vamos sair da prisão. Às vezes nós não vamos sair do sofrimento. Às vezes, essa é a vontade de Deus para nós. E como servos, nós devemos fazer a vontade dele aonde nós estivermos. Essa é a nossa única certeza e esperança. E sermos como jovens, e aqui eu me refiro aos jovens, como José foi na sua juventude. Ele foi fiel no fundo de um poço, foi fiel na cama do adultério, e foi fiel dentro de um governo. Ele foi fiel ao Senhor. Porque a única coisa que ele fazia, e que ele buscava, era simples. Ele buscava fazer a vontade de Deus, onde ele estivesse. E esse é o seu propósito. Onde você estiver, na situação que você se encontrar, essa deve ser a tua proposta. Fazer o que agrada a Deus, tão somente. Como igreja, eu posso encerrar dizendo a vocês, irmãos, nos dias da nossa mais profunda tribulação, se formos para dentro de uma prisão, na escuridão, nosso Senhor esteve lá. Se passarmos pelas mais profundas tentações, nosso Senhor já esteve lá. Se passarmos pelos desejos mais profundos do nosso coração, nosso Senhor já foi tentado lá. E nós podemos recorrer a Ele. No dia a dia, podemos recorrer a Ele. Como diz Hebreus 12, especificamente, Hebreus capítulo 4, verso 12 em diante, ele diz exatamente isso. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas. Antes, como nós, ele foi tentado em todas as coisas,
sem nunca cometer pecado, ou sem cometer pecado algum. E aí o texto encerra dizendo: acheguemo-nos a Ele, confiadamente, ao trono da graça, para termos socorro e misericórdia em tempo oportuno. Nós temos esse acesso no dia da nossa angústia, no dia da nossa tribulação, no dia da tentação mais profunda. Nós temos para onde recorrer e para quem ir. E a promessa de que Ele ouve a nossa oração e nos livrará de todas elas. Porque esse privilégio, só os que terminam a oração como termina o Salmo. Porque eu sou teu servo. Somente os que pensam e têm essa consciência e são servos de Deus podem fazer. Aproxime-se do Senhor hoje. Confesse ao Senhor o desejo cada vez mais iníquo do seu coração de querer aproximar-se de Deus sem Cristo. Isso é juízo sobre você. E você que tem Cristo, veja a bênção que nós temos nas nossas mãos. Nós podemos sempre recorrer a Ele. E certo de que Ele ouve a nossa oração. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Nós te damos graças, Senhor, por Tua palavra e pelo privilégio de podermos refletir sobre a glória da comunhão com o Senhor e a bênção de podermos buscar a Tua face. A bênção de podermos buscar o Senhor como nosso refúgio, como aquele que nos instrui no caminho que devemos andar, e como aquele que nos ensina a fugir e a lutar contra a vontade pecaminosa do nosso coração. As tribulações são muitas, mas nenhuma delas, Senhor Deus, será razão suficiente para nos apartarmos dos Teus caminhos e seguirmos os nossos caminhos. No meio delas, ensina-nos a sermos fiéis ao Senhor e caminharmos em integridade diante de Ti. Conforta o coração do Teu povo nessa noite. Concede graça à alma do Teu povo. E eles continuamente se acheguem ao Senhor em oração, buscando o Senhor Deus e desejando profundamente servir ao Senhor e andar de conformidade com os Teus preceitos. Abençoa-nos mais uma vez, abençoa a Tua igreja e abençoa cada um dos que estão aqui que não Te conhecem. Que a Tua graça redentora se manifeste a eles. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.